Bom, pessoal, agora falamos que o decreto de regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador deverá limitar a taxa de desconto e encurtar o tempo de repasse dos pagamentos para lojistas nas operações com Vale Alimentação, Vale Refeição. As regras devem envolver o limite para taxas cobradas em operações com VR e VA, Vale Refeição, Vale Alimentação, e um prazo máximo menor para que os repasses dos valores aos lojistas aconteça. Para repercutir essas mudanças no pátio, eu converso agora com Eric Momo, presidente da Associação Nacional de Restaurantes. Bem-vindo, Eric. Obrigada por conversar com a gente aqui. Boa tarde, é um prazer, eu agradeço o convite também. A gente que agradece por vir presencialmente. Eu queria muito entender, antes de mais nada, qual que pode ser o impacto para o setor de vocês, levando em consideração essas novas atualizações. A gente tem, como associação, a ANR tem brigado bastante nos últimos anos para que o mercado se atualize. Então, o que aconteceu nos últimos anos é que os Vale Refeição, os vouchers em si, eles eram antigamente em papel. Então, era uma moeda ainda, um papel moeda, era uma troca complexa, tinha um custo de emissão e uma série de complicações. Isso até justificava um pouco as taxas que eram cobradas e a morosidade no tempo de repasse para conferência e tudo mais. E a gente entendeu que ao longo do tempo, com a tecnologia, os pagamentos online, o meio de pagamento ficou totalmente eletrônico, não existe mais a emissão de papel para esse tipo de pagamento e não faz sentido mais as taxas que são praticadas num modelo anterior. Então, esse é um dos grandes motivos para isso e acaba inviabilizando. Então, a gente tem algumas complexidades que acabam acontecendo dentro dessa prática que inflacionam o nosso mercado. Então, a ANR tem trabalhado já há bastante tempo, desde essa publicação da nova lei, que permitia algumas alterações, para que esse decreto saísse e viesse com essas regulamentações e especificasse esses pontos que a gente tem pedido, que seriam a redução da taxa, a redução de prazo e mais algumas outras coisas que a gente tem pedido. E vamos ver o que sai aí, o decreto está sendo assinado aí agora, Pois é, eu queria até entender o quanto que existiu um diálogo do setor com o governo na hora de pensar nesse novo PAT. Então, tem várias associações trabalhando em conjunto, então a ANR é uma delas, Então, a gente está junto com a Abras também, que é a Associação Brasileira de Supermercadistas, supermercados, porque a gente entende que o que não pode acontecer, o PAT ele é um programa que foi pensado para facilitar a vida do trabalhador e das empresas para fazer um repasse de uma condição financeira sem o encargo trabalhista envolvido. Então, para que o trabalhador pudesse ter uma verba ali para se alimentar, seja em casa ou seja fora do lar, e que isso não fosse passível de custo, de encargo trabalhista para a empresa que está fazendo esse repasse. E o que acabou acontecendo é que isso, com essa concentração de empresas que acabam controlando uma boa parte deste mercado, elas acabaram... Vamos considerar assim, que dominando essas taxas e os prazos de acordo com as práticas que elas consideravam que era importante para elas. Isso acabou inflacionando bastante para o trabalhador e também para os restaurantes e para os mercados também. Então, a nossa possibilidade de avançar com isso politicamente foi de trazer clareza para o governo federal, de entender que estava sendo desvirtuado o PAT. A proposta inicial não estava sendo levada a êxito. Então, a gente teve reuniões com o governo, foi trazendo dados, trazendo informações e práticas que acabam acontecendo que não são aquelas que seriam a original para que o trabalhador pudesse buscar o alimento de uma maneira mais acessível. Eu até aproveito para te perguntar, porque com a abertura do arranjo, isso pode aumentar, inclusive, a concorrência para as bandeiras VA, VR também. E eu queria saber, na sua avaliação, Eric, se isso também pode auxiliar o cenário para os restaurantes, se pode diminuir, inclusive, os valores, esse impacto financeiro também para os restaurantes em si. Sem dúvida, porque tudo que a gente viu, onde teve uma concorrência um pouco mais acirrada de empresas disputando por um mercado, a gente não tem nada contra uma lucratividade alta, desde que ela seja fruto de uma eficiência e de um bom trabalho. Então, existem algumas questões que o pessoal fala, as empresas de ticket têm lucros muito altos, são abusivos. A gente, assim, como entidade, a gente não questiona o lucro de outra empresa, de outro setor, porque isso deve ser passível de avaliação de uma eficiência. Se você está fazendo uma boa gestão e está tendo uma boa lucratividade, você vai retornar como investimento. Então, a gente entende dessa maneira. Agora, o que não pode acontecer é que isso seja por simplesmente uma trava que está acontecendo no mercado. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Claro, né? respondeu, com certeza, que mostra esse cenário. Eu queria até entender um pouco mais, olhando para esse movimento que a gente tem visto, se uma eventual movimento nas taxas realmente pode trazer, talvez, uma adaptação, levando em consideração os custos dos estabelecimentos. Sim. A gente pode esperar isso? Sim, com certeza. Até o arranjo aberto, a gente entende que vai trazer mais competitividade. Tá? Como um todo. Isso. Então, a maior competitividade vai facilitar que o mercado todo possa ter mais oferta e os operadores, vamos dizer, os restaurantes, quando eu falo operador, às vezes é de restaurante,
restaurantes, né, eles possam buscar alternativas de empresas, assim como aconteceu com os cartões de crédito. Né, em que houve uma quebra, né, por um certo momento, em que as adquirentes elas passaram a ter um outro papel separado das bandeiras, dos bancos. Então, existem as possibilidades de você compor a solução e, com isso, dar um pouco mais de liberdade de escolha para todo mundo. Então, as empresas que estão oferecendo a solução, elas buscam oferecer uma solução muito agradável no sentido de taxas, em serviços agregados, em possibilidade de prazos, informações que eles podem ceder do mercado. Então, traz um pouco mais como é que eu vou dizer, de valor agregado mesmo na proposta de serviço do que simplesmente uma taxa que você quase não tem como negociar. E os vouchers de alimentação e refeição, eles ainda estão travados numa vertical, que uma empresa controla tudo de ponta a ponta. Então, por exemplo, se você recebe o voucher de um tipo de operador, de uma empresa, você não consegue usar em alguns estabelecimentos que não têm contratos com aquilo. Então, o mercado fica muito rígido, fica muito restrito. A gente pode, talvez, então, ver um aumento de estabelecimentos que aceitam o VA ou o VR a partir desse novo movimento? Pode, principalmente com a redução de taxa. Se há um limite no MDR, porque o MDR, ele, né, que é o desconto que você está dando, ele tem que estar limitado dentro de uma certa lógica, que seria o custo operacional que aquela empresa vai ter, o financeiro que ela vai ter para fazer toda a sua transação, fazer todo o seu custo, mais o seu lucro que está ali. Quando a gente tem um cenário econômico como o que a gente vive hoje, né, em que a empresa que vai comprar os tickets para passar para os seus trabalhadores ali, para os seus funcionários, ela paga isso e fecha isso antecipadamente, já é um ganho certo que a operadora do voucher vai ter. Né? Aí o trabalhador, quando recebe isso, ele vai usar de maneira espaçada, ao longo do mês ele vai acabar utilizando esse voucher. Então, o pagamento já foi feito ali para a empresa, o trabalhador vai utilizar ao longo do tempo e no final do mês, vamos pensar num prazo máximo, no último dia que eu vou usar o meu voucher, o restaurante ainda leva 30 dias para receber hoje. Então, você tem um prazo mais extenso possível de 60 dias em que a operadora está com uma receita ali, uma renda, que ela já está podendo fazer gestão financeira desse dinheiro, enquanto esse custo ainda está sendo descontado, porque o repasse ainda é para menos. Então, é muito descompensado essa nossa visão. Então, quando você encolhe um pouco o prazo e você diminui a taxa, você traz mais fluxo de caixa para o operador, para o restaurante que está operando. Então, ele pode não necessitar antecipação, porque quando você antecipa tem mais taxa em cima. Você traz o dinheiro mais rápido para quem está trabalhando com alimento de verdade e pode, com o tempo, diminuir o custo do restaurante, vai trazer mais eficiência para o restaurante em si e com o tempo também você vai poder oferecer uma alimentação mais acessível para o trabalhador. Essa é a visão que a gente vai ter, que o mercado aos poucos vai se adiantar para esse caminho. Ou seja, a gente está diante de um cenário, teoricamente, de ganha-ganha, né? Para todos os setores envolvidos, sim, inclusive o consumidor lá na ponta final. Sim. As únicas que perdem num primeiro momento, obviamente, são as operadoras de ticket, porque então não tem como elas estarem ganhando mais e a gente fica triste por um certo lado, mas não dá para um só ganhar nesse jogo, né? Perfeito. E a gente pode talvez esperar, especificamente com relação à inoperabilidade, que talvez agora os restaurantes possam aceitar mais bandeiras também, porque a gente falava da possibilidade de repente, mais restaurantes terem a opção aí de VR e VA. Mas talvez o mesmo restaurante aceitar mais bandeiras diferentes, sim, isso pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer. A tendência, a gente espera que isso com a interoperabilidade aconteça, que com certeza possam operar com outras bandeiras. E mais restaurantes trabalhem com os vouchers. Porque, por exemplo, uma boa parte de restaurantes não trabalha porque as taxas não compensam, não são viáveis. Então vai ter, o que acontece? Por exemplo, o trabalhador que se alimenta fora de casa e faz uso do voucher constantemente, ele vai buscar um restaurante onde ele consegue utilizar. Né? Então ele acaba sendo meio que obrigado a fazer o uso desse pagamento. Aquele que tem possibilidade de almoçar em casa ou acaba não almoçando, leva uma marmita, alguma coisa nesse sentido, ele vai tentar fazer o uso desses vouchers em algum outro momento. Então ele tenta repassar para um restaurante que aceite isso fora do horário dele habitual. Ou ele acaba até trocando no mercado paralelo. Tem lugares que vão lá e descontam com um ágio em cima, que é o que a gente chama de desvirtuação total da proposta do PAT, né? Então, o que a gente entende? Quando as taxas abaixarem e isso ficar mais acessível para os restaurantes, está muito mais perto do cartão de crédito, que já está muito difundido. O cartão de crédito hoje, ele está em todos os estabelecimentos comerciais. Antigamente, eles eram complexos de serem usados. Tinha a questão de você fazer depósito, as taxas eram altas. O mercado também se adaptou, então virou uma comodidade. E quando você tem mais comodidade para o consumidor, ele vai consumir mais. Então, a intenção é que, sendo bom em termos de custos para o restaurante e sendo mais cômodo para o consumidor final, para o trabalhador, é óbvio que esse mercado ele vai se fomentar ao longo do tempo. O
ponto principal, eu queria até entender na avaliação de vocês, olhando para esse cenário do PAT, qual que é o principal ponto na avaliação de vocês que pode vir a mudar tudo? É essa padronização da taxa, por exemplo, que vai fazer com que exista uma taxa só? Qual que vocês entendem que pode ser a grande mudança de chave com esse novo programa? A ideia, a gente não quer que tenha uma taxa única, a gente é contra meio que um tabelamento, que a gente quer um certo limite. Tá. Por quê? O tabelamento ele não é adequado porque você perde competitividade. Então, você não pode obrigar ninguém a operar especificamente naquela taxa. Mas você pode limitar dentro de práticas que a gente avalia hoje no mercado que já são praticadas por outras operadoras, como as de cartões de crédito. Né? Então, colocando um teto ali que é saudável, você fala, olha, até aqui, opera o número que você quiser. Então, você traz essa competitividade. Então, esse é um ponto. Mas o que a gente entende que vai ser muito bom para os restaurantes também é essa interoperabilidade, em que você possa, no estabelecimento, com uma única maquininha, eu receber vales de qualquer empresa, sem problema nenhum, qualquer bandeira de cartão. Então, isso traz praticidade para o restaurante, que eu não preciso ter máquinas de contratos separados e tudo. Eu faço o contrato ali com uma adquirente, estou com ela e ela que vai fazer as transações para mim dentro das contas e isso facilitaria muito a operação. Facilita a gestão interna do restaurante para recebíveis e tudo mais. Então, essa é uma das coisas que a gente entende que vai trazer bastante benefício. E, obviamente, a redução de prazo também, né? Então, a gente colocaria numa sequência interoperabilidade com o tempo, né? Ela vai demorar um pouquinho ainda para acabar acontecendo, mas a redução de taxa ela se torna viável para fluxo de caixa imediato junto com a redução do prazo, né? Do MDR. Muito bem, conversamos com o Eric Momo, presidente da Associação Nacional de Restaurantes. Obrigada, viu, por explicar para a gente esse cenário. Obrigado. E espero que você volte mais vezes aqui para contar um pouco de como é que está essa adaptação. Estamos à disposição. Quando precisarem, estarei de volta. Obrigada, uma boa tarde para você.